tem nos dado essa liberdade de poder estar retornando a Imbituba, né? Depois de um bom tempo. Tem um monte de gente nova aí que não lembro mais, não conheço. Conheço alguns, não vou citar o nome de todos aqui, né, aqui atrás, para não esquecer, né? Eu não guardo muitos nomes. E aí, de repente, posso esquecer, trocar de nome e aí fica difícil. Mas, olhando assim por alto, já vi alguns irmãos da nossa época, ali da Divinéia, né? Estão aí, e aqui também, e da sede, enquanto nós estivemos também aqui juntos. Foi muito bom o tempo que passamos. Trago aqui o abraço do pastor Gissé, nós está jubilado, 86 anos, e pregando na internet, né? Tá? No canal do YouTube, quem desejar ouvi-lo, é canal Mensagem de Esperança, pastor Gissé, ou pastor Levi. Aí você vai ter ali mais ou menos umas 900 mensagens todo dia, de manhã, das 7h30, entra no ar o canal Mensagem de Esperança, com mensagens de 10, 12 minutos que edificam o nosso coração. E também trago aqui o abraço, né? Também o pastor Milton dos Santos, nosso presidente da convenção, e também o pastor Ezequiel Montanha e o pastor Sérgio Melfiol, qual nós estamos nessa diretoria, né, da Caixa, e compartilhamos o abraço deles a todos os nossos irmãos, ao nosso pastor João. Deus abençoe. Louva a Deus pela vida do pastor Daniel também, que foi corajoso em nos convidar, né? E a todos os obreiros, Deus abençoe, todos integrados, todos dirigentes. Para ganharmos tempo, eu preparei o material, mas vai ficar pequeno aqui na... Não sei se vai dar certo, vamos ver. Como é que é? Faz aí. Então, eu queria já abrir Salmo 119, 15, 16, para você se agendar a abertura com a leitura bíblica. E eu quero alguns minutos pontuar, amanhã mais em tempo, né? E depois o pastor Reginaldo também vai estar trabalhando no assunto dele. Salmo 119, verso 15, diz assim: em teus preceitos medito e observo os teus caminhos, deleitar-me-ei nos teus estatutos, não me esquecerei da tua palavra. Então, diante disso, nós queremos trabalhar um assunto para essa escola bíblica de obreiro, o líder e seu relacionamento no lar. E dentro dessa composição, nós queremos falar, se der tempo, o relacionamento do líder com seu cônjuge, o relacionamento do líder com os filhos e o relacionamento do líder com seus parentes. Então veja que, como é uma escola bíblica de líderes e obreiros, nós vamos trabalhar esse assunto para observar a importância da liderança, né? O quanto é necessário estarmos pautados também na palavra de Deus e na direção do Espírito Santo para sermos um diferencial. Então, não sei se conseguem acompanhar, né? Mas diz assim o texto, dentro do contexto aqui do líder e seu relacionamento no lar. A família, ela é a célula maior, a célula máter, né, da sociedade, e ela foi instituída por Deus e precisa estar sendo preservada. Diante do tempo que vivemos, há uma grande guerra, um grande embate para destruir a estrutura da família. E nós, como líderes, precisamos ter esse bom relacionamento, esse bom cuidado, iniciando lá no nosso lar, na nossa casa.
Não tem como uma igreja ser forte se um lar está fragmentado. Se a família estiver rachada, né, fragmentada, com dificuldades, a igreja vai refletir isso. A sociedade vai refletir. E nós, olhando para a palavra de Deus, a gente observa que o Senhor, ele instituiu a família, o casamento, e constituiu dessa maneira para poder essa família trazer satisfação, né? Então, a satisfação de pertencer a uma família, ela precisa ser nutrida no coração dos filhos, dos seus partícipes de uma família. Todos têm que ter esse desejo, essa vontade, né? E neste ambiente de família tem que ser um lugar onde haja paz, felicidade, parecido com o céu. Ou seja, nós, quando nos remetemos a pensar sobre céu, ninguém pensa que no céu é um lugar barulhento, né? Geralmente se pinta para nós que o céu é um lugar tranquilo, tudo calmo, aquele ambiente, né, bem tranquilão, onde vai ter descanso, né? Alguns acham que vai para o céu só para ficar cantando, né? E acham que o céu não vai ter uma estrutura, uma organização, né, bem adequada, e aí acho que vai ficar lá, talvez numa rede, descansando. Não, o céu é muito mais que isso, né? Mas a gente pinta esse quadro de um céu em um lugar tranquilão, sereno, em paz. E aí, isso a gente quer trazer na comparação da família. A família, ela precisa estar em paz, a família precisa exercer dentro do seu contexto, né, do seu seio familiar, a felicidade, a alegria, né, a comunhão. Então, essa condição, o líder, ele precisa estabelecer no seio familiar para buscar e nutrir de forma que verdadeiramente essa família possa somar na sociedade e também somar na igreja, onde é o nosso ambiente. Aqui também, né, o autor ele colocou que o lar é o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso dos filhos. Como está a sua família? Ela está dentro desse propósito, desse princípio? O lar, o reino do pai, o mundo da mãe e o paraíso dos filhos? Esse é somente um ideal teórico? Ou nós podemos, à luz da palavra de Deus, construir isso para o nosso ambiente familiar? É bom pensar, nós vamos discutir isso aqui mais à frente. Aqui também fala que o lar cristão transmite paz, segurança, traz uma atmosfera de amor, respeito, prioriza as disciplinas espirituais, a oração, o jejum, a leitura da palavra. Quando eu era pequeno, a gente tinha esse hábito nos lares de fazer o culto doméstico. Eu aprendi com meu pai essa história da Bíblia, chegava no trabalho e a gente ia escutar a história de Davi, a história de Moisés, né, Sansão e outras histórias. E o tempo passou. Aquelas marcas, né, daquele momento de culto no lar, né, a gente não esquece. E nos dias de hoje a gente já não vê mais essa situação acontecer. Mas o lar cristão, ele precisa continuar transmitindo essa paz, essa segurança e trazer essa atmosfera de alegria, de amor, de respeito, né, e do ambiente espiritual. Não pode haver a perda deste olhar dentro de um lar cristão, porque aí simplesmente tudo vai a perder. Então, os dias de hoje, a igreja, ela tem por objetivo ensinar que os líderes devem
pautar-se na palavra de Deus, nos princípios cristãos, para conduzir primeiramente o seu lar, a sua congregação lá. Depois, quando estiver diante dos seus liderados, experimentar ou experienciar a mesma realidade que vem lá no lar. A gente sabe que nos dias de hoje há uma correria, muitos afazeres e também situações que às vezes quebram todo esse ritmo. Quem não desejaria, né, um lar feliz? Todos nós desejamos, mas às vezes a gente encontra dificuldades. Então, esse relacionamento dentro do lar, ele é importante. Qual seria a necessidade hoje? Hoje, mais lares felizes ou mais lares cristãos? O que você me diz? A primeira opção? A segunda? A partir do momento que nós desfrutamos de um lar feliz, nós só somos felizes na plenitude do conhecimento da palavra, porque Deus estará sempre no nosso coração. É Ele que traduz, o Espírito Santo, o estado de felicidade. Alegre, muita gente pode ser, mas não necessariamente é feliz. Agora, quando nós temos Cristo na nossa vida, o poder do seu Evangelho, então nós seremos felizes. Por isso, existe uma máxima que diz que o crente é o povo mais feliz da terra. Amém. Você confirma isso com amém? Amém. Bom, isso aí. Dentro da continuação, uma liderança no lar. A gente vai começar a entrar dentro do aspecto, né, sobre a importância da liderança. Deixa eu ver aqui para mim não me perder no horário. Até 8h40, é isso? É, né? 8h40 eu paro. Oxe, eu não falo demais. Uma liderança no lar. Então é o seguinte, hoje já se sabe que a liderança não pode ser encarada apenas como um dom. Não dá para trabalhar somente nesse aspecto. Algo que simplesmente nasce com a pessoa. Por quê? Muitas crianças que apresentam espírito de liderança na infância podem perdê-lo ao crescer. Também crianças inseguras podem adquirir autoconfiança com o tempo. Então, nos dias atuais, com todo o conhecimento, toda a técnica, todo conhecimento da psicologia e outras áreas afins, ela pode direcionar, né, para que você se torne um líder. Com o seu esforço, com a sua dedicação, você vai desvendar as características e os fundamentos de uma liderança. Mas existe aquele que também é um líder nato, que vem já no seu ser desde criança, ele vem se destacando, vem se desempenhando na construção da sua personalidade e a sua liderança ela aparece. Então, existem casos que pessoas que têm esse estilo ou esse instinto de ser líder e, de repente, por frustrações, por um ambiente no lar que não sabe administrar isso, pode invalidar essa liderança. E essa criança, então, que tinha todo um potencial, passa, de repente, a se perder e não tem mais a competência ou a capacidade para se tornar um líder. Se não for tratar e passar por um processo talvez uma terapia, ele pode nunca mais se desenvolver como um grande líder que tinha na infância ou se destacava ainda quando criança. Então, é importante a gente entender que essa condição ela é possível. E se alguém que tinha travas, traumas e problemas e consegue superar isso, de repente ela pode se desenvolver como um grande líder. Então, veja que há um viés, né, tanto daqueles que não têm, de repente, uma liderança nata e se torna um grande líder, como aquele que tem uma liderança nata, que vem da sua origem, e pode não desenvolver a mesma.
Então, o fator conhecimento, que está ali no vídeo, ali, na tela, o fator conhecimento ele é fundamental na educação dos filhos. E abre novas possibilidades para o relacionamento familiar. Então, há uma preocupação que deve estar sendo instaurada, e a partir dessa escola, você já deve ter ouvido, mas quem sabe pela primeira vez, a responsabilidade do seu lar, da criação e da educação é sua, não é da igreja, nem da escola secular. É em casa que nós ensinamos os nossos filhos. É lá que nós vamos dar os primeiros passos na sua trajetória como ser humano para ser um líder, para ser uma pessoa que venha servir a sociedade. Então, quando você, de repente, se isenta disso e acha que a igreja que tem que educar o seu filho, ou a escola e fora a universidade, aí você simplesmente está perdendo o seu filho. Você não está exercendo a sua liderança. Porque é no lar que começa. É lá que nós vamos colocar os primeiros tijolinhos no fundamento da personalidade dessa criança, para que ela venha, então, a ter um bom desenvolvimento no seu crescimento e no relacionamento familiar. Então, hoje, quando a gente vê lares que pai e mãe se brigam, e se maltratam, às vezes, na frente dos filhos, por certo, tenha clareza disso, que o seu filho está pegando um exemplo não muito bom e vai levar isso para a sua história. Então, dentro desse cuidado, a gente também precisa falar sobre o relacionamento do líder com o seu cônjuge, ou seja, com o processo do seu casamento. Então, é importante a gente analisar, uma hora dá certo. Essas tecnologias assim não é fácil. Certo? Então, o próximo slide vai falar o seguinte: o relacionamento do líder com o seu cônjuge. Isso remete ao casamento. E dentro dessa leitura, nós precisamos entender o seguinte: a união entre homem e mulher, através do casamento, é algo criado por Deus. Isso eu acho que é tranquilo. Sim. É claro para nós entendermos que o casamento foi instituído ainda lá no Éden por Deus. Por mais que hoje a sociedade sem Deus e as ideologias tentam deturpar isso e dizer que o casamento não é mais necessário, pode haver uma união estável, pode entrar por outros caminhos, não necessariamente. Deus, pela sua palavra, revela que é o desejo dele que o casamento dure para toda uma vida. Houve-se, ao longo dos anos, uma série de ataques na relação do casal, no casamento, na relação familiar, e acabou se desconstruindo esse fundamento que é bíblico, e é fundamental nós observarmos, e para isso temos que estar pautado na palavra, não deixá-la de lado, mas quando toma-se uma decisão de casar, esse relacionamento ele tem que ser duradouro. Não dá para ficar trocando, cansei, diferença de nome? Incompetência, de gênero, incompatibilidade, de gênero. Então, veja, eu não gostei porque brigou comigo e isso é o suficiente para mim
já abri mão, ou porque eu falo uma coisa não me acata aquilo que eu quero, e série de coisas que, às vezes, casais entram por esse caminho e acaba esse relacionamento, né, sendo quebrado, né, fragmentado, ou se torna tão fraco que não se sustenta. E, infelizmente, dentro das nossas igrejas está acontecendo isso. E isso é perigoso. Por quê? Porque não dá, irmãos, para nós excluir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela tem como a bússola, como a regra geral, né, firme, sustentável, para que nós possamos alcançar, agradar a Deus, servi-lo e alcançar a promessa. Então, quando nós entramos por esse caminho, desconsiderando que o nosso casamento pode ser levado de qualquer jeito, Deus não se agrada, porque Ele instituiu. É Ele que definiu que isso deve ser para toda a vida. Então, serão dois, uma só carne. E assim já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separou. Isso não pode ser esquecido, isso não pode ser ignorado. Por mais que a mídia, hoje em dia, e muitos grupos tentam desmerecer, mas nós somos cristãos. E se nós não levar a sério essa condição, nós seremos felizes? Aí talvez você pensar, mas aí a gente se briga tanto, a gente não dá certo, a gente até tenta, mas é um sofrimento e também não somos felizes. Mas cadê o teu princípio da oração, de buscar a presença de Deus, de ler mais a palavra, de se submeter, de controlar o teu temperamento, né? O seu gênio, às vezes, eu sempre gosto de usar, que alguns falam assim, eu tenho sangue de nortista, porque o nortista não leva desaforo para casa, ele já vai para o braço. Não, você não pode mais ter só o sangue de nortista, você tem Jesus no coração. E se tem Jesus no coração, tem que pautar aí, a graça, a misericórdia, a temperança. Então, a gente como cristão tem que orar para buscar um bom casamento, certo? E acho que não. O modismo de hoje já não diz isso, né? Mas é para justamente o Espírito Santo que habita no meu coração, que habita no coração da minha amada, possa verdadeiramente direcionar para vivermos o melhor para Deus, para que o testemunho do nosso relacionamento venha agradar o Senhor. Então, existem situações que vão nos cercar no cotidiano e vão fazer parte da nossa vida. E não dá simplesmente para fazer de conta que elas não existem. Elas vão estar lá todos os dias. E como lidar com isso? Como contornar essa questão? Entende? Então, por isso, o relacionamento do líder com o seu cônjuge, ele precisa ser de forma harmônica para que aquele que é o seu liderado possa observar e dizer: verdadeiramente eu posso seguir esse líder, porque ele vive um casamento ideal, perfeito, e que eu gostaria de seguir, de desejar para, quem sabe, o solteiro, né, achar a sua princesa, e quem sabe a moça achar o seu príncipe, e viver o ideal daquele casamento do seu líder. Então, assim, esse relacionamento ele é fundamental, mas existem questões que podem conturbar isso. O que pode acontecer? Nós vamos ter uma vida financeira, e a área financeira ela é delicada dentro de um relacionamento. Nós teremos que ter e revelar no dia a dia responsabilidades, temos rotinas, somos homens, somos mulheres, diferentes emocionalmente, psicologicamente, isso é um fato. Então, sabendo lidar e conhecer essas questões, vai facilitar
no processo desse relacionamento. Estou tão pequenininho que lá atrás só de binóculo, né? Meu Jesus. Mas eu vou ler aqui para você, e aí amanhã eu preparo um outro slide melhor, tá? A grande vitória de um casal é saber se adaptar a tudo isso e longe disso ser uma coisa fácil, afinal somos diferentes. Então, assim, essa adaptação a gente tem que, no início do casamento, do relacionamento, tem que saber se tolerar, se comportar, se adaptar. Por quê? Pensa nos primeiros dias do casamento, o casal. O moço, na sua casa, com a seio familiar, ali o pai, a mãe, dormindo no seu quarto de solteiro, a moça, a mesma coisa, e de repente namoram, casam, e no outro dia amanhece com uma mulher do lado, talvez com o cabelo desse tamanho, de repente ela vai olhar o príncipe dela, poxa, um bafo que eu não tinha costume de amanhecer. Então, veja, toda uma situação característica da nossa existência, da nossa vivência, que passa agora a fazer parte da sua vida. Então, há um processo de adaptação. Você não pode se assustar ao amanhecer e ver aquele cabelo desdelhado, entendeu? Você tem que saber que, assim, aquilo ali é só um processo que daqui a pouco vai ficar alisado, bonitinho, cheirosinho, perfeito. Assim é o moço. Então, essa fase nova, ela vai ter que perdurar por um bom tempo. A durabilidade desse até que a morte separe ou que Jesus arrebate os dois. Então, tudo isso faz parte do relacionamento. E alguém vai estar sempre olhando você. Então, o líder precisa entender que essa condição ela é necessária dentro do relacionamento entre o cônjuge para poder expressar boas experiências, bons exemplos, para os seus liderados. A gente está falando de líderes. Então, assim, alguém vai estar te olhando, líder. Você não pensa que, de repente, alguém não viu. Antigamente, não tinha as câmeras nas ruas, Hoje, às vezes, a pessoa, se fizer alguma coisa errada, tem uma câmera te olhando. Agora, tu não precisa ficar com medo da câmera, tu tem que estar com medo dos olhos de Deus. Entende? Essa aí é mais perfeita, na escuridão, debaixo do pano, qualquer canto, os olhos do Senhor estão ali. Então, assim, quando nós entendemos que há um Deus que tem um olhar que nos acompanha, está vendo se eu sou verdadeiramente um cristão e posso testemunhar a respeito daquilo que ele fez na minha vida, então, muito bom. Agora, se a gente ficar tentando se esconder, qual é o ponto cego da câmera ali na rua, que está olhando que eu quero pegar aquele carro e riscar aquele carro. Aí eu vou lá no ponto cego, descobri que vou lá e risco, ninguém viu que foi eu que disse. Não, Deus está vendo todas as coisas. Assim, você, líder, tem que entender que você, no seu relacionamento entre o cônjuge, além de você estar ensinando, educando seus filhos que estão te acompanhando, você tem todo um liderado, uma igreja, um departamento de oração, mocidade, adolescentes, ou N situações onde você opera dentro de uma instituição religiosa, tem alguém te olhando. E você precisa saber que esse relacionamento no seu casamento vai dizer respeito de aquela pessoa tomar uma decisão boa ou ruim. Então é importante a gente sempre olhar isso. Então, blindar o nosso casamento, o nosso relacionamento é importante. E isso significa protegê-lo. Mas também nós precisamos entender que dentro dessa blindagem não vai eliminar os pontos negativos, os pontos fracos, que nós vamos ter que saber lidar todos os dias. Então, a partir do momento que nós possamos estabelecer vínculos, que nós possamos desenvolver o amor
dentro do relacionamento, porque a palavra de Deus diz que o amor tudo suporta, né? Tudo espera,